Você sabe quais são os fatores essenciais para o rosto ser considerado belo? Hoje vou conversar com o Dr. Lincoln Fabrício sobre o assunto. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, quais são os 5 pilares da beleza? Vou te contar isso só no final. Vamos conversar primeiro. O que é beleza? O que é beleza para você? O que é beleza? Exatamente, o que é beleza para mim? É o que me agrada. Acho que a definição do belo, a definição da beleza, parte disso. O que é beleza? O que é o belo? Nós estamos falando aqui de construir com os pilares esse belo. Por isso que eu estou brincando de falar no final, porque eu acho que primeiro nós temos que definir o que é belo. Quando você fala que belo é o que te agrada, não necessariamente vai existir um belo absoluto. A gente vai para a beleza natural, que é a beleza da natureza, aonde talvez a gente encontre o natural e talvez o absoluto. Porque se é aquilo que me agrada, é algo bom. E aí existe uma certa confusão, porque aí eu já remeto o belo ao desejo. Se eu estou falando do bom, que o belo é bom, então eu quero tudo que é bom. E você aí pode gerar uma situação um pouco confusa, onde você tem a vontade definindo o belo. E aí quando você vai olhar para a natureza, uma paisagem, um pôr do sol, não existe ali um fator de desejo, né? Existe uma reverência até diante daquele belo. Então essa definição de belo é uma definição não absoluta, uma definição subjetiva. Mas existe algum tipo de padrão, matemática ao analisar a face? Sim. Quando você vai ao imperialismo greco-romano, você percebe que eles começaram a definir algumas proporções, não só na beleza do corpo humano, na beleza da face, mas também na arquitetura, né? Quando você joga, por exemplo, retângulos para uma criança, elas escolhem um tipo de retângulo. Por que elas escolhem aquele retângulo? Existe uma proporção nisso. Falando de face, como foi a tua pergunta, a gente divide, eles descobriram esse terço, né? A proporção dos 3/3 da face, da beleza, que seria do mento até a linha abaixo das narinas, desse ponto até a linha do supercílio e o fronte. Então são 3/3 com uma proporcionalidade. Obviamente que isso também tem aqui na câmera a questão da lateralidade, né? Onde você vê um mento mais para trás, um mento mais pronunciado ou a linha, né, alinhada com os ossos da face. Ou seja, você tem critérios matemáticos, quem aqui trabalha, os fotógrafos aqui sabem disso, né? As imagens que são divididas através da proporção. Então, você tem aí um imperialismo ocidental ditando um pouquinho da regra. Por que esse rosto é bonito? Porque existe uma proporção. Quando você evolui um pouquinho nisso para pensar, você fala, puxa, mas o sorriso de Buda é lindo e não tem uma proporção. Então, volta ao nosso conceito anterior. Mas, de certa forma, para trabalhar com o belo, em 2012, Florence Kogat foi eleita a simetria perfeita da face, né? Uma moça de 18 anos. O que estava presente nela? Então, nós podemos citar aqui Philippe Caix, que é um professor de Bordeaux. Esse professor Philippe, ele fala justamente dos 3 tipos de beleza: estática, dinâmica e emocional. Quando ele vai focar na estática, na beleza estática, ele cita 3 critérios essenciais, que são as linhas, os contornos da beleza, a simetria da face e as proporções. E quando ele fala das proporções, ele chega no número de ouro, na proporção áurea. Então todo mundo sabe que isso existe naquela proporção de 1 para 1,618, né? 1,618 é a proporção que existe com um compasso de beleza, um compasso de harmonia, por exemplo. Se você fizer esse compasso onde você inverte, aqui sendo 1 a razão e depois 1,618, você vê, por exemplo, a espessura, a distância intercantal aqui dos olhos, dos cantos dos olhos, e você inverte o compasso e você tem justamente a largura da boca, né? Mesma região aqui, lado das narinas, e o comprimento da boca. E o comprimento olhar. Então essa moça, essa universitária, ganhou esse prêmio porque ela tinha um rosto totalmente simétrico, né? E tem várias medidas, a gente poderia falar com o recurso de slide, com o recurso desse compasso da harmonia, várias medidas que poderiam definir isso. Então aí nós estamos diante da beleza estática, que é mais ou menos o que você colocou agora na tua pergunta, né? E esses padrões, eles são diferentes nos homens e nas mulheres ou não? Não, eles se repetem. Eles se repetem em N coisas, entendeu?
aí talvez isso nos facilite. Agora, óbvio, quando a gente vai voltar ao conceito do belo, você vê que os padrões existem para determinadas culturas, civilizações, e evoluiu muito. A gente acabou de mostrar aqui uma foto da deusa da beleza, né? Vênus, Afrodite, enfim. E Adonis, o deus da beleza, né? Você perguntou agora do homem e mulher, isso. Mas se você voltar a isso lá, né? Antes de Cristo, onde, né? O registro dessas estatuetas, e você começa a observar o que é o padrão daquela época, né? Aí pintores que retratavam as mulheres gordas como um padrão de beleza, ou as mulheres magras, ou a testa grande, ou o nariz grande, enfim, critérios, a pele muito clara, era um padrão muito forte nas telas de antigos pintores, por exemplo. Então são padrões que você pode, homem e mulher, obviamente, você pode definir, pode citar em vários tipos de situações. Mas além dessa beleza estática, você pode falar da beleza dinâmica. E aí são dois alvos fundamentais, a gente que trabalha, né, o dermatologista que lida com isso, com a medicina ligada à estética, que é justamente o olhar e o sorriso. E o olhar tem um critério além, que é a sobrancelha, a implantação da sobrancelha e a região da glabela, que é fundamental para formar esse olhar. E o sorriso, o canto do lábio, né? O canto que faz o movimento, ou seja, então o olhar e o sorriso traduzem a beleza dinâmica, que muitas vezes é definida como charme. A beleza em movimento seria o charme. A expressão. Então aqui nós temos já vários, construindo aquilo que você me pediu na primeira pergunta, os 5 pilares da beleza. Eu poderia colocar a pele, a qualidade da pele, textura da pele, né? Nós estamos aqui num congresso maravilhoso, enriquecedor, com tantas novidades sobre isso, né? que beneficiam o tratamento dessa pele, resgatam, né, a pele de bebê, que é o nosso... Né, e aí vale sempre lembrar, quando a gente fala isso, que o envelhecimento cutâneo vem muito da exposição exagerada ao sol. O dermatologista não perde essa oportunidade para qualquer hora para falar que o cuidado, quando a gente não quer nem aqui falar de câncer, que é uma coisa negativa, estou falando aqui hoje de beleza, mas pela beleza, a pele que toma menos sol envelhece menos. O fotoenvelhecimento ele é muito culpado disso. Um pilar. O outro pilar são aqueles critérios que a gente comentou agora há pouco, os 3 pilares, por exemplo, das linhas faciais, da simetria e das proporções, o tal do número de ouro, né? A proporção áurea que as pessoas têm. E aí, por último, o reflexo da luz e da sombra, que vocês também trabalham em estúdio, sabem muito bem o que significa isso. Porque aí você tem a beleza, o dinamismo da imagem, e você tem aqui uma construção do belo. E você acha importante a questão da personalidade, ou seja, do médico entender a personalidade do paciente para poder realçar o que ele tem de belo? Fundamental. Nós estamos falando dos pilares, falamos da beleza estática e da beleza dinâmica. Mas existe uma beleza que é a base disso tudo, que é a beleza emocional. Picasso chega contra os outros pintores e passa pelo cubismo, pelo surrealismo e fala uma coisa linda, ele fala: a mulher mais bonita é a que eu amo. Ele transmite que aquela tela, o que vai gerar a emoção daquela beleza, o que vai construir o belo para quem está vendo, é si próprio, é a sua emoção. Então, sem sombra de dúvida, você tem a emoção como a beleza emocional, o grande patamar disso tudo, né? E o dermatologista, o cirurgião plástico, os médicos que trabalham, né, todo médico, diante de um paciente que chega por um pedido, às vezes de uma correção de uma proporção, como nós falamos agora há pouco, critérios talvez físicos, né? Se você puder conversar e entender qual é a queixa que está por trás da busca dessa beleza emocional, você vai ter um sucesso terapêutico incrível. Ok, muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês, Lívia. Obrigado a vocês aí pela Axé Derma, pelo estúdio, enfim. Obrigado. Foi um prazer.